Bauru segue o decreto estadual e tem sua quarentena prorrogada até o dia 31 de maio. A medida foi publicada também em decreto pela Prefeitura Municipal. Isso significa que continuam restritas várias atividades no município. Como se sabe, o objetivo é evitar a propagação do novo coronavírus. Bom, nesse novo documento, o prefeito Clodoaldo Gazeta reforça que a continuidade das medidas está respaldada no decreto de estado de calamidade pública do município, também nas recomendações do Comitê Gestor de Enfrentamento ao Covid-19 e no crescimento de casos de coronavírus na cidade. Bom, nós conversamos agora por telefone para a TV e Rádio Câmara Bauru com o vereador Miltinho Sardim para nos ajudar a entender um pouco desse cenário na cidade. Vereador, obrigado pela entrevista. Obrigado a vocês e bom dia a todos, ouvintes da Rádio e TV Câmara. Vereador, o Gazeta disse que a flexibilização de alguns setores comerciais, mediante a apresentação de um documento chamado Pacto por Bauru, né, que foi inclusive conversado, né, apresentado aos vereadores, e alguns desses setores incluem, por exemplo, salões de beleza e academias de ginástica, que foram alvo de uma abertura, né, de uma definição como serviços essenciais pelo governo federal nessa semana, e o Gazeta disse que pretende abrir isso para discussão com outros municípios da região. Dá para a gente pensar realmente num trabalho conjunto entre as cidades que apresentam uma proximidade territorial, mas que guardam diferenças com relação a aspectos socioeconômicos? Por exemplo, a gente tem cidades aqui que são próximas a Bauru, mas tem uma característica mais industrial. Bauru tem uma característica mais comercial. Dá para a gente pensar numa discussão em conjunto a partir desses cálculos e dessas informações às quais vocês, vereadores, tiveram acesso? Olha, Lídia, eu acho que é possível sim, principalmente esses dois itens que, na verdade, faz muita falta para quem depende disso. Isso daí não tenha dúvida. Não no contexto das academias especificamente, que eu acho que, assim, a academia vai do bom senso, na verdade, né? Então, por exemplo, você ter a possibilidade de abrir, né, o empresário ter a possibilidade de abrir a academia, não quer dizer que a academia será altamente frequentada, né? Até porque essa questão do vírus, o pessoal tem o pessoal bem informado também, né? O pessoal que tem a informação direta, tem muita gente que não tem nem essa informação. Só ouve falar aí, mas assim, não se aplica no dia a dia, né? É o que a gente tem o hábito de ver aí no dia a dia da cidade, com pessoas sem máscara, enfim, várias situações aí que têm acontecido ainda, né? Por falta de informação, às vezes não querer ter informação. Mas, por exemplo, ontem na tribuna eu fiz um comentário em relação a possível reunião com o Gazeta para verificar a real possibilidade de flexibilizar essa questão dos salões de beleza. Por quê? Porque o salão de beleza, como qualquer clínica, alguma coisa desse tipo, ele já tem um cuidado especial para receber os seus clientes, né? Então, assim, eu acho que é uma maneira que já está 70% ou 80% de caminho andado na questão de higienização de ambiente, de cuidado no trato com quem será recebido no próprio ambiente. E, detalhe, tem muita gente que realmente precisa abrir o seu salão, a manicure que precisa também cuidar da unha da pessoa, mas ela também, ela parece que não, mas ela quer trabalhar, mas ela está com medo também, porque a gente não sabe a pessoa que vem de fora e o que pode trazer para aquele ambiente de trabalho. Mas, assim, no geral, eu acho que são duas opções aí, né? Uma que foi determinada pelo governo federal, né? Através de um decreto. Então, por exemplo, se não houver nenhuma alteração no Supremo em relação a essas duas situações, então se pode já trabalhar
em cima desses 2 itens na questão de abertura do comércio, de abertura para esses 2 itens na cidade de Bauru. Eu estou fazendo esse tipo de comentário, por exemplo, a cidade de Bastos e a cidade de Tupã. A de Bastos, especificamente, se eu não me engano, ela entrou com um processo junto ao Ministério Público e ganhou esse processo. Então, o comércio está funcionando normalmente, os bares e restaurantes estão funcionando com restrições, com divisões, com espaçamento, tudo certinho. Eu acho que é um caminho gradativo aí que pode ser seguido nessas próximas semanas, respeitando todo um contexto, né, do que é regido aí pela Organização Mundial da Saúde, que é regido pelo Ministério da Saúde, pela Secretaria Estadual de Saúde, bem como a Secretaria Municipal de Saúde. Vou exemplificar uma coisa muito rápida, né? Tem gente nas redes sociais que está fazendo um comentário muito grande. Por exemplo, eu não posso puxar ferro da academia, mas eu que estou no ônibus ali, o ônibus lotado, enfim, todo mundo segurando no ferro, né? Então, assim, são 2 situações que realmente acontecem, né? Eu seguro de um lado e libero do outro, com restrição de máscara, tal. Mas, assim, será que está havendo aquela total higienização em todos os sentidos na hora que você entra num transporte público? Então, é tudo coisa de se pensar. Outro detalhe também, Lídia, que é só que eu pontuei, que eu acho legal fazer esse tipo de comentário, são as empresas de vistoria de carros em Bauru. Essas empresas, por exemplo, elas não são de grande porte, sim de pequeno porte, né? Então, existem as pessoas que trabalham lá e dependem única e exclusivamente desse serviço, né? E detalhe, eles fizeram uma comparação também em relação à ambientação. Olha, eu não posso receber uma pessoa que venha fazer para fazer uma transferência de carro, precisa fotografar, tal, todo o envolvimento que eles fazem lá diariamente. Eu não posso receber um carro com uma pessoa dentro, a pessoa ficar a 15 metros meu sentada no ambiente aberto, né? E aí um supermercado pode receber em média de 150 pessoas num ambiente, está certo, com todos os procedimentos, porque é essencial, tal, enfim. E o que acontece? O Prodesp foi liberado, né, que é um sistema do Detran, e é um sistema estadual, ele foi liberado para uso dos despachantes. Então, os despachantes já estão fazendo o serviço via Prodesp, que não é diferente do pessoal que faz a vistoria em veículos, né? Então, é um ponto a mais aí que poderia ser discutido também nessa abertura gradativa de boa parte do comércio aí. Bom, nós estamos conversando por telefone com o vereador Miltinho Sardim para a TV e Rádio Câmara Bauru, ainda repercutindo a apresentação desse documento, desse plano da prefeitura chamado Pacto por Bauru. Vereador, a interrupção das atividades econômicas do município durante esse período de quarentena deve levar o executivo, eu não sei se isso está contido no plano, deve levar o prefeito a planejar desde já ações de recuperação da economia, dos setores comerciais da cidade, que já apresentavam um quadro frágil, né? Já enfrentavam problemas mesmo antes da pandemia? Olha, é meio complicado falar em relação a isso daí, né? Até porque esse plano de Pacto por Bauru aí, ele na verdade ele foi mencionado e dividido em 3 etapas. No meu entendimento, essas etapas são anos, né? Então, o ano de 2021, 22 e 23, se eu não me engano. Para dar uma sustentação no que pode acontecer especificamente com o nosso município após a pandemia, né? Como você bem mencionou, antes da pandemia, já as coisas não andavam bem de maneira econômica no nosso país, né? Bem sabido por tudo, né?
por tudo e por todos. Né? Você vê só como que é as coisas no nosso país, né? E isso daí me deixa extremamente louco. Você vê, diz que nós não sabemos, nós temos informação só, mas nós não sabemos a realidade. Que a refinaria repassa para o distribuidor, né, valores. Na gasolina vai ter menos 8% da refinaria para o distribuidor. Aí o distribuidor, ele que repassa esses valores para chegar na bomba para a gente ter um desconto maior em relação ao que se paga o dia a dia de valores de combustível. Anteriormente, você tinha uma média de valor de R$ 4,60 a R$ 4,70. Hoje você encontra posto em Bauru que você paga R$ 3,55 a gasolina e R$ 2,00 o litro de óleo. Um absurdo, sabe por quê? Por que não mantém esse preço numa constância, na verdade, que está podendo fazer agora em época até de menos abastecimento? Você está entendendo? Então, por exemplo, assim, a questão econômica da cidade, a questão econômica do estado e a questão econômica do país é a gente mesmo, é o próprio empresário que às vezes ele de maneira um pouco que explorativa, ele tenta tirar um pouco a mais de qualquer pessoa. Então, eu acho assim, existe uma preocupação muito grande do governo, né, do governo municipal, nesse plano Pacto por Bauru, aí, em tentar minimizar e direcionar algumas situações que sejam emergenciais para que dê suporte a essa nova Bauru que vem aí para frente. Ok, vereador. Repercutindo mais uma sessão extraordinária em ambiente virtual agora, né, realizada pela Câmara de Bauru nessa semana, não houve consenso a discussão sobre o projeto para a criação do Instituto de Planejamento da Prefeitura, que estava na pauta, né, de processos nessa última sessão virtual para uma votação em segundo turno pelos vereadores. A matéria foi sobrestada, mas prevaleceu o entendimento pela maioria dos parlamentares de que os efeitos econômicos da pandemia tornam inoportuna a criação de um dispositivo na estrutura da administração municipal nesse momento. O senhor votou a favor do sobrestamento. A expectativa de costura de algum acordo nos próximos dias? Olha, Lídia, eu votei a favor do sobrestamento para tentar minimizar uma situação e, na verdade, basicamente é uma situação política, você está entendendo? Então, o que acontece? Eu votei no sobrestamento e vou votar a favor da criação novamente na hora que entrar em pauta. Voto porque assim, ficou acordado, não assinado nada, mas ficou acordado que o prefeito não iria criar cargos agora nesse momento em questão, né? Possivelmente o próximo prefeito em 2021, alguma coisa desse tipo aí. Então eu vi que a coisa é meramente política, né? Meramente política. Então essas coisas meramente políticas aí eu não sou muito a favor, não, mas respeito, né? Respeito, porque todos que votaram, que mencionaram que votaria contra, todo mundo acha que é essencial a criação, mas a questão do momento ser inoportuno e político, né? Todo mundo, a questão é inoportuna? Pode até ser, mas assim, se não vai haver nenhum tipo de criação de cargo nesse exato momento, que só fique isso para o ano que vem, para o novo prefeito ou para o prefeito atual, eu não vejo um motivo de não se criar essa situação, tá? Então é um posicionamento meu que eu entendi como sendo meramente político.
Ok, esses são os apontamentos, as impressões do vereador Miltinho Sardim, repercutindo conosco mais uma sessão extraordinária virtual realizada pela Câmara de Bauru e também o documento chamado Pacto por Bauru, apresentado aos vereadores pelo prefeito Clodoaldo Gazeta. Vereador, mais uma vez, obrigada pela entrevista. Obrigado você, viu, Lídia? Obrigado, um abraço, um ótimo dia. A todos e a todos os ouvintes da Rádio e TV Câmara. Obrigada, até a próxima. Bom, agora mais uma informação para você que nos acompanha. Uma cooperativa de psicólogos de Bauru vai oferecer atendimento de graça a profissionais de saúde que estão na linha de frente do combate da pandemia do coronavírus. O objetivo é amenizar os riscos e os impactos para a saúde mental desses trabalhadores. O trabalho começa já na próxima semana com a oferta de 60 vagas iniciais. Vão ser oferecidas até 2 sessões online a cada profissional, claro, para evitar o risco de contágio numa sessão presencial, com foco no acolhimento terapêutico. O projeto é voltado a médicos, enfermeiros, técnicos em enfermagem, porteiros, faxineiros e atendentes de hospitais. As inscrições podem ser feitas pelo telefone 3243 5074, falar com Gabriel. Eu vou repetir, 3243 5074. Nós voltamos a qualquer momento com outras informações sobre os efeitos da pandemia do Covid-19 aqui na cidade e as ações que vêm sendo discutidas entre Câmara e Prefeitura para amenizar os impactos da doença. Fique sintonizado.